Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais influentes da Bíblia, mas por um ângulo um pouco diferente. Vamos olhar para Deuteronômio não como um compilado de leis antigas, mas como o que ele realmente é na sua essência. Um discurso de despedida poderoso e muito, muito emocionante. Pensa só nessa situação. Depois de dedicar uma vida inteira a liderar um povo, quais seriam as palavras mais importantes, mais urgentes, que alguém precisaria deixar para a nova geração? Essa pergunta é a chave para a gente destravar toda a força e o propósito do livro de Deuteronômio. O cenário aqui é tenso, dá para sentir a expectativa no ar. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel está ali, acampado, olhando para a terra prometida. Eles estão prestes a realizar uma promessa de gerações. E é nesse momento, nesse exato ponto de virada, que o líder deles, Moisés, se levanta para falar. É nesse lugar, com essa carga de expectativa, que Moisés vai dar o seu recado. E é basicamente isso que é o livro de Deuteronômio. Uma série de discursos, as palavras finais de um líder, entregues no momento mais crítico da história do seu povo. E o mais fascinante aqui é para quem Moisés está falando. Não é para aquela galera que saiu do Egito, não. Aquela geração já se foi. Ele está falando para os filhos e filhas deles. Um povo que nasceu livre, no deserto, e que precisa ouvir, talvez pela primeira vez, a história completa de quem eles são e das leis que os definem como nação. E para essa nova geração, a mensagem de Moisés é incrivelmente direta. Ela pode ser resumida em 3 ações, 3 verbos fundamentais. Lembre-se, obedeça e viva. Não é só uma lista de regras, é um chamado à ação com consequências que mudam tudo. A estrutura desses discursos é simplesmente brilhante. Primeiro, Moisés faz o povo olhar para trás. Ele reconta a jornada de 40 anos para que ninguém se esqueça de onde veio e da fidelidade de Deus. Depois, ele reapresenta a lei, não como algo novo, mas como o fundamento da aliança deles. E, por fim, ele coloca uma escolha bem clara diante de todo mundo. No fim das contas, o ponto crucial é este. A mensagem não podia ser mais clara. Moisés apresenta a lei não como uma sugestão, mas como uma questão de vida ou morte para a nação. A prosperidade e até a própria existência deles na nova terra dependia dessa escolha. E essa ideia de reapresentar a lei nos leva a uma pergunta bem interessante sobre o nome do livro. Afinal, o que significa Deuteronômio? O nome, por si só, já dá uma pista fundamental sobre o conteúdo. E olha só que interessante. No hebraico original, o livro se chama Devarim, que quer dizer simplesmente palavras. É uma referência à primeira frase do livro. Estas são as palavras que Moisés falou. Simples assim. Mas, na tradução para o grego, a famosa Septuaginta, ele foi chamado de Deuteronomium, que significa segunda lei. E foi esse o nome que acabou pegando e chegando até nós. Mas o que quer dizer segunda lei? Não é uma lei nova, de jeito nenhum. É, na verdade, uma repetição, uma reinterpretação das leis do Sinai para essa nova geração. É a lei apresentada com a preocupação de um líder, que age como um pastor, sabe? Alguém que está garantindo que o seu rebanho entenda o caminho seguro antes de entrar num território desconhecido. E por trás de toda essa lei, de toda essa história, tem um drama profundamente pessoal acontecendo. Deuteronômio é também sobre a despedida de Moisés, a conclusão da jornada de um dos maiores líderes da história. E aqui está a trágica ironia da história dele. O homem que liderou o povo por 40 anos, que os guiou até a beirinha da promessa, ele mesmo não pode entrar. Por causa de um erro, de um ato de desobediência, ele só pode ver a terra de longe, do alto de uma montanha, antes de morrer. Isso dá um peso emocional gigantesco para suas últimas palavras, não dá? Mas a história não termina com Moisés, ela não podia parar. A liderança precisava continuar. Então Moisés nomeia publicamente Josué como seu sucessor, garantindo uma transição clara e preparando o povo para o próximo capítulo da jornada, que agora seria sem ele. A jornada de Moisés como pessoa terminou ali, no Monte Nebo, mas a jornada das suas palavras, essa estava só começando. A importância de Deuteronômio não ficou presa nas planícies de Moabe. Ela ecoou através dos séculos, moldando a fé e a história de maneiras que ele talvez nem imaginasse. O impacto deste livro é impressionante. Pensa bem, séculos depois, a redescoberta de um texto que muitos acreditam ser Deuteronômio deu o pontapé inicial para a grande reforma do rei Josias.
O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, usou citações diretas deste livro para resistir. E o mandamento central de amar a Deus, que é o coração do judaísmo e do cristianismo, vem daqui. O discurso de despedida de um homem se tornou um guia de vida para milhões. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O que existe nessas palavras de um líder antigo, ditas na fronteira de uma terra prometida, que ainda ressoa com tanta força? Que princípios sobre memória, obediência e identidade continuam a guiar comunidades e pessoas até hoje? É uma pergunta que mostra como um discurso de despedida pode de fato se tornar um legado eterno.